Boa noite a todos. Vamos iniciar aí a nossa mandando a palavra. Vamos ver o pessoal entrando aí. Vamos desligando aí a novela, filme, uma segunda-feira brava, mas também é um dia de nós aí se reunir para poder estudar um pouco a palavra. E eu creio aí que esses estudos aí que nós estamos realizando vai ser muito bom para todos, vai ser de muita valia. Porque é sempre bom falar da palavra do Senhor, né? É sempre bom nós enchermos da palavra do Senhor, estar lendo e meditando. E essa live aí vai nos ajudar a entender um pouco da palavra do Senhor. É uma de muitos. Eu creio que é, no processo aí, a cada live, nós vamos entender um pouco mais o que Deus quer de cada um de nós através das experiências que o povo de Israel teve. E então nós vamos falar aí sobre os livros históricos. Né? Se você conhece um pouco aí, os livros históricos eles abordam aí quase 1000 anos de história do povo de Israel, desde o século XV antes de Cristo até o século V antes de Cristo, é um grande período aí da história de Israel. E dentro desse 1000 anos, o que ocorre? Ocorre a conquista de Canaã, o florescimento de Israel ali em Canaã, o seu desenvolvimento, o seu fortalecimento, até a inauguração da monarquia. Depois, passando a monarquia, vem a divisão do reino entre norte e sul e começa a decadência, eles acabam indo para o exílio, depois retornam do exílio para Jerusalém e reconstrói Jerusalém. Então, dentro desse 1000 anos de história acontece tudo isso, é muita coisa. É lógico que nós não vamos conseguir entrar em mínimos detalhes sobre cada episódio da história de Israel. Nós vamos fazer aí umas pinceladas. Esse estudo não é algo profundo, ou seja, então é um ponto de partida para que nós venhamos se aprofundar mais no conhecimento da palavra do Senhor. Então eu espero que você aproveite. E já de cara assim, vou falar que os livros ao qual você conhece aí, de Josué até Esther, eles não tinham esse nome, né? Antigamente. Na Septuaginta, os livros Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis eram chamados de profetas anteriores. E os livros de 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther, eram chamados de escritos. Então, o que você vê hoje é uma organização que ocorreu por volta do século 3 e 4 depois de Cristo. Quando você olha a Septuaginta, você encontra profetas anteriores e escritos. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre Canaã. Né? É bom falar sobre Canaã. Não tem como a gente falar sobre os livros históricos se a gente não falar o contexto, o que acontecia ali em Canaã, quem vivia em Canaã, qual era o tamanho de Canaã, por que Deus colocou o povo ali em Canaã. Então é importante que nós venhamos conhecer antes de entrar realmente nos livros históricos. E tudo aquilo que está escrito, minha irmã, meu irmão, é para quê? Para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos aprender. Porque como está escrito na palavra do Senhor, por tudo quanto outrora foi escrito para quê? Para o nosso conhecimento. Foi escrito para que nós venhamos aprender cada vez mais. Então, o que está escrito na Bíblia vai servir o quê? Para que você cresça espiritualmente. Para que você não venha ser raso. Porque existem vários falsos profetas. E Deus quer que nós venhamos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida aí, você pode colocar aí a sua dúvida. Eu não vou prometer, eu vou responder todas as palavras, responder tudo, porque é bem difícil, é bem rápido a live também. Tá? Então, assim, conforme você vai colocando, se der para responder, eu não respondo, mas eu prometo que na próxima aula, no próximo estudo, eu passo para você aí a sua resposta na medida
do possível, tá bom? Começando aí, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a constituição política de Canaã, também a geografia de Canaã, né? A forma geográfica de Canaã, a importância do território de Canaã, o aspecto religioso de Canaã e as motivações do extermínio dos cananeus. Sabe aquela pergunta, por que Deus mandou matar mulheres, crianças, animais, mandou matar tudo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E é muito importante, porque quando os ateus vinham abordar um crente, a primeira pergunta que ele faz é essa, por que Deus mandou matar a criança? Aí muitas vezes você, putz, e agora? O que eu vou falar? Né? Será que meu Deus é um Deus ruim, um Deus maldoso? E aí acabamos, aí muitas vezes até saindo envergonhados de cabeça baixa. Mas vamos aprender um pouco sobre isso no dia de hoje. Então vamos falar sobre a constituição, né, de Canaã. Canaã descendia de quem? Dos filhos de Canaã, filho de Cão. Ele era o neto de Noé. Então quando você vai lá em Gênesis capítulo 10, versículo 1, versículo 5 ao 20, você vai encontrar lá toda a descendência, né? Toda a descendência de Noé, vai estar tudo ali descrito. Então, quando você fala sobre Canaã, a primeira hipótese é porque ali morava os descendentes de Cão, né? E então vivia ali a descendência de Cão. Então, quando você vai lá em Gênesis capítulo 10, versículo 5. Primeiro versículo 1 aqui, ó. São essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Javé, nasceram filhos depois do dilúvio. É lógico, depois do dilúvio teve aí a sua descendência. Aí no versículo 5 começa a falar dos descendentes, né? Eles repartiram entre si as ilhas, as nações, nas suas terras, cada um qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. E aí descreve os povos que vieram. Aí do versículo 15 começa aqui, ó. E aí Canaã gerou Sidom, seu primogênito, os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Efeus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus e outras nações e outros povos que estavam tudo em Canaã. Estava tudo morando em Canaã. Então, ali eram os descendentes de Canaã que moravam ali. Descendentes de Cão. E a outra possibilidade de nome vinha ali da Filistia, né? Vinha da Filistia. Significava o quê? Terra dos filisteus. Você também vai entender isso aqui, terra dos filisteus. E esse nome aqui é mais recente, porque veio dos romanos. Os romanos que acabou denominando ali terra dos filisteus. E o documento mais antigo que fala sobre o nome dos cananeus ou de Canaã é uma inscrição de Amenófis II. Isso aqui era um imperador egípcio. Ó, de que ano? 1444 a.C. Enquanto o povo de Israel estava ali no Egito, ou entrando no Egito, né, já existia Canaã naquela época. Tá? Já existia Canaã. Então os nomes significam isso. Então existia uma história. Antes que Israel fosse Israel, já existia Canaã. Abraão morou em Canaã. Quando você lê em Gênesis capítulo 12, você identifica isso. Deus manda a Abraão, sai do meio da tua parentela para o lugar que eu vou te mostrar. E para onde ele foi? Ele foi para Canaã. Né? Foi para Canaã. Ele foi morar naquelas regiões. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo aqui, ó,
versículo 5, Deus manda o Abraão sair da parentela, ele sai para o lugar que eu vou te mostrar. E no versículo 15 aqui, levou Abraão consigo Sarai e sua mulher e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Eles foram para a terra de Canaã, e moraram ali um bom tempo. Fizeram riquezas em Canaã. Deus fez eles prosperar naquele lugar. Então já era um lugar marcado por Deus. Tá? E era um lugar marcado por Deus. E aqui, não sei se você está enxergando, aqui está a descendência, para nós entendermos melhor. Quem eram os moradores ali de Canaã? Então você enxerga aí, não sei se está enxergando, mas tem aí Noé, né? Tem aqui Noé, depois vem Cã, os filhos Sem e Cã, já vem Cã. De Cã nasce Cush, Mizraim, Put e Canaã. Ó, e Canaã vem toda a leva que vai morar em Canaã, aqui, ó. Toda a leva. Tá? Então todos são filhos de descendentes de Canaã. Mas Israel já estava ali prometido para viver naquele lugar. E por que Deus não deu antes Canaã? Então você pensa, por que Deus não deu antes Canaã para Israel para morar ali e ficar por ali? Porque a medida da iniquidade do povo de Canaã não tinha chegado ao seu nível. Então Deus estava só esperando o momento certo, a hora certa para entregar aquele reino para o povo de Israel. E Israel não estava pronto também para adquirir aquele local. Né? Isso já é um tema para um outro estudo. Então, como funcionava aquela sociedade? O que acontecia dentro daquela sociedade? O que era a sociedade de Canaã? Ali existia reis, reis com amplos poderes. E quando eu falo reis com amplos poderes, imagine um ditador que pode fazer tudo o que ele quiser. E quando fala tudo o que ele quiser, quer dizer que ele não tinha limites morais para executar os seus planos, para fazer as suas leis e suas ordens. Então ele fazia o que ele quiser, tinha amplos poderes. E qual era ali o extrato social, vamos dizer assim? Existiam homens livres, e quando falo homens livres, é homens que não devem para ninguém, não devem nem para o rei. Existia também ali semilivres. Quem são os semilivres? Pode ser um comerciante, uma pessoa que tem ali o seu negócio, vende sua coisa, mas tem que pagar imposto para o rei. Tem que estar sempre dando alguma coisa para o rei. Então existia ali uma certa liberdade, mas acabava ficando preso ao Estado, né? Ficando preso ao rei. E existiam seus escravos. E os escravos ali eram quem? Os escravos eram pessoas que foram pegos em guerra, ou seja, prisioneiros de guerra, pessoas que tinham dívidas, pais ou mães que tinham dívida, pegavam seus filhos e davam como escravo para pagar a dívida. Também tinha as situações que, quando a pessoa perdia seu pai e a sua mãe, ficava órfão, eles acabavam se oferecendo para ser escravo. Isso é estranho para você, pô, se oferecer para ser escravo, mas é isso que acontecia. Ou você virava escravo ou você morria de fome. Então, era essa situação de escravo. Lembrando que escravo no Velho Testamento existe uma palavra chamada abed, né? Ebed, que quer dizer escravo ou servo. Então, muitas pessoas eram escravizadas por força e outros se ofereciam para ser escravo. Não tinha essa escolha, muitas vezes naquela época, né? Como nós temos hoje, eu quero arranjar um emprego, eu quero fazer isso, fazer aquilo, não. Naquela época, se você não era livre ou semi-livre, você era um escravo. Né? Não tinha muita saída. E qual era a economia ali? A economia é baseada em agricultura. Lembrando que não existia maquinário, né? Então todos viviam do campo. Viviam ali de criação de gado, viviam de plantações. Então era uma economia baseada em agricultura. E qual era a composição social? Quais eram as profissões ali? Existia fazendeiro, artesão, comerciantes, sacerdotes, músicos e guerreiro e outras profissões. Então se percebe que Canaã, se nós trazer para o nosso imaginário, era uma grande cidade. Eram cidades, né?
eram cidades e nessas cidades existia uma certa organização. Apesar de ser um povo que estava longe de Deus, existia uma certa organização e eles conseguiam prosperar de certa forma, porque a terra era uma terra abençoada antes mesmo, né, de eles chegarem ali. Deus já estava programando aquela terra para um povo. E eu queria só salientar aqui desse grupo chamado aí Mariano. Esse aqui, vamos dizer que era a tropa de elite. Era a tropa de elite do rei. Nos escritos aí que eu falei, se você buscar na internet, você vai ver que isso aqui era uma tropa de elite e eles faziam serviços para o rei. Eles eram bem equipados, guerreiros fortes, né? Você imagina aí o BOP, né? Que estão aí para que deve ver a rota em São Paulo. Então os caras eram bem equipados e quando se tratava de guerra, eles estavam aí à frente de muitos, entendeu? Então eles eram muito perigosos e Israel teve que enfrentá-los. Mas não adianta, meu amado. Se Deus está no negócio, pode ser o Mariano, Mariana, pode ser o que for. Se Deus está na frente, Deus dá a vitória. Deus estava dando àquela sociedade de mão beijada para o povo de Israel. Só bastava o povo de Israel crer. Só bastava o povo de Israel confiar. Então, independente da organização ali, Deus já estava preparando tudo para o povo de Israel. E qual era a constituição geográfica? Qual era o tamanho de Canaã? Isso aqui é muito curioso, minha irmã. Muito curioso, meu irmão. Olha só, eles tinham aí mais ou menos 290 quilômetros de norte a sul. A largura média é de 45 metros no ponto mais alto, né, mais estreito, desculpa. 90 quilômetros em seu ponto mais largo. Então imagina assim, ele é assim, ó. Dessa forma, assim. E aproximadamente 26 mil quilômetros quadrados aquela região possui. Então imagina o estado menor que existe no Brasil, Sergipe. O estado de Israel, na verdade Canaã, era um pouquinho maior do que o Sergipe. Se você ver hoje o tamanho de Israel, você vai perceber o que Deus estava fazendo. Eu vou tentar aqui jogar na tela, você vai ver o tamanho. Você consegue ver Israel aí? Não consegue, né? Israel é um pedacinho de terra aqui, ó. É um pedacinho de terra. Né? Hoje você não consegue chegar, você precisa se aproximar muito para enxergar Israel. Né? Devido ao seu tamanho minúsculo diante de todas essas nações. Então Israel, assim naquela época como nos dias de hoje, era a menor coisa que existia ali, né, diante de outras nações. Mas Deus tinha entregado aquela nação para Deus florescer, para Israel florescer, independente do tamanho que era aquele território. Muitas vezes a gente se preocupa, mas é só isso? Deus vai fazer só aquilo? Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer a obra. Entendeu? É Deus que vai te dar condições. E dependente do tamanho, dependente do recurso, Deus quer agir desta forma e Deus vai agir dessa forma. Então, enquanto você olha para Canaã, que pequeno, um território tão pequeno, como que vai florescer o povo de Israel ali? Vai florescer porque Deus estava no negócio. Então, quando você olha para o território de Israel, você vê aí como era formado. Você vê os cananeus, os cananitas, né, aqui, ó, perto do mar. Você vê os gigaseus, os jebuseus, amonitas, perizeus, teus, tudo que é teus aqui estava aqui dentro. Nesse pedacinho de terra aqui, ó. E Deus ia dar esse pedacinho de terra para Israel enfrentar todos esses povos. E olha, minha irmã, meu irmão, na próxima aula eu vou te mostrar o caminho que eles fizeram para entrar aqui. Eles fizeram o caminho mais difícil para adentrar essa região aqui de Canaã. Né? Deus estava dando essa região para eles. E qual era a importância dele? A importância é que ele ligava a 3 continentes.
ligava Europa, África e Ásia. Então, imagina aí, todo mundo se encontrando ali. Então, quem queria ir para a Ásia, da África para a Ásia, tinha que passar por Israel, Canaã. Quem queria sair ali da Ásia para ir para a Europa, tinha que passar por Canaã. Então, aquela região ali era um entroncamento, influência que existia naquele lugar. Era uma grande influência que existia naquele lugar. Então, Deus queria colocar aquele povo ali. Para quê? Para que viesse influenciar as nações. Não que eles viessem ser influenciados, mas que aquela nação que viesse estar ali, viesse conquistar aquela região, viesse influenciar a África, viesse influenciar a Ásia e a Europa. Então Deus estava colocando eles ali. E a mesma coisa quando Deus coloca cada um de nós em algum lugar, ou em algum ministério, em alguma igreja. Nós estamos ali porque Deus quer que nós estejamos ali. Não é, eu queria estar ali. Não, foi o Espírito Santo que te levou você para lá. Para quê? Para que você possa influenciar. Para que você possa crescer. Para que você possa amadurecer. Porque Deus tem um propósito em tudo isso. Então Deus estava agindo, operando nas nações para poder pôr o povo de Israel ali. É a ação de Deus, é o poder de Deus agindo. Então, enquanto existiam várias potências aí, quando eu falo potência, é Egito, a Babilônia, a Síria, né, a Pérsia, a Grécia, tudo em volta ali, grandes nações, meu irmão, grandes nações, meu irmão. E Israel, pequenininho, ali, bem pequenininho, né? Era um cisco diante das nações, mas Deus estava agindo ali. E talvez você se olhe assim, você se vê desse jeito, eu sou tão pequeno, sou tão frágil, eu não consigo fazer nada. Meu irmão, você que pensa, Deus vai te usar. Deus vai te usar grandiosamente para influenciar o quê? Influenciar o Egito, a Babilônia, a Síria, a Pérsia, a Grécia. Né? Vai ser o ponto de encontro de todas as nações. Então, ali era a rota para todas essas nações. E Deus queria colocar o povo de Israel ali. Por isso que não foi à toa que Deus levou o povo de Israel para ali. Né? Deus, se quisesse, vou proteger Israel como um bibelozinho. Pegava Israel e colocava no canto do mundo, deixa ele lá. Não. Deus escolheu Israel para influenciar. Porque algo maior estava por vir. Quem era? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o. Estamos chamando a atenção aqui. Jesus Cristo era ali a pessoa que iria nascer em Israel e ia influenciar todo mundo. Hoje, quando você olha para Israel, Israel é o termômetro do mundo. Se acontece alguma coisa em Israel, todo o mundo vai ser comprometido. Por que você acha que o islamismo e outras nações querem disseminar Israel? Porque Israel é a raiz do Ocidente. Se você quer acabar com o mundo, acabar com o povo, você mata a raiz. Né? Nada mais floresce. Então Israel é o termômetro do mundo. O que aconteceu em Israel vai acontecer com o restante do mundo. Você vê isso na história do povo de Israel. Quem se levantava com Israel era destruído. A única pessoa que poderia castigar Israel era Deus. Por permissão de Deus, Deus liberava outras nações para atacar Israel. Ao contrário, não. Hoje Israel é um cisco ali, no meio das nações árabes e consegue sobreviver. Por quê? Porque Deus ainda está no controle, existe um propósito. O Messias está para retornar. Então Deus tinha uma ação ali, Deus tinha algo a realizar ali em Canaã através do povo de Israel. Amém? Não esquece aí, se tiver dúvida, se eu estou falando muito rápido, dá um toque aí, manda um sinal de fumaça, né? Não me abandona não, tá bom? Continuando aqui, sobre Canaã, né? Muita coisa, muita coisa. Sobre Canaã, o que ele tinha mais de importante ali? Ela não tinha muito peso político. E por que ela não tinha muito peso político? Porque além de ser cidades-estados, não existia um rei centralizado ali. Ou seja, quando você pensa a terra de Canaã, não pense que era um país ali. Não. Vamos dizer que eram cidades-estados. E em cada cidades-estados existia um rei, alguém que mandava. Então não tinha muito peso político
político, porque não tinha aquela certa união, não tinha uma só lei, uma só regra, né? Um mesmo segmento, uma mesma ideologia. Então, era tudo dividido ali em Canaã, como nós vimos naquela lista de gazeus, heteus, todo aquele pessoal ali dentro, mas cada um no seu pedaço, cada um no seu quadrado. Então não tinha força política para poder também sair dali e expandir o seu poder. Então ficavam ali. Né? Outra coisa, constantes ameaças a risco de invasão. Por quê? Porque aquela região é toda aberta. Como eu falei, é caminho para tudo. Então a África pensa em invadir a Ásia. O que acontece? O exército todo passa por ali, ó. Vamos passar por ali porque ali é lugar de passagem. Né? Não tinha peso político, não tinha poder de defesa. Né? Então as grandes nações ali faziam o que eles queriam ali dentro. E outra coisa, por causa do seu poder político e das constantes ameaças, a religião ali era muito latente. O povo ali era muito religioso. Canaã não se tornou religioso depois que Israel adentrou aquela região, não. Canaã já era religioso e muito religioso. Não serviam ao Deus Yahvé, serviam a outros deuses. Então, para aquele povo continuar animado, constante, né, tendo ali um equilíbrio emocional, a religião é que mandava naquele lugar. Aí o território ali era pequeno demais. E quando fala pequeno demais, é pequeno mesmo, minha irmã, meu irmão. Não se esqueça, era um pouquinho maior que o Sergipe. Comparado com a África, a Ásia, ali e outras nações, não tinham como enfrentar. E esse motivo de ser pequeno fazia eles se apegarem a deuses. Quem pode nos ajudar? Só os deuses podem nos ajudar. Então eles começavam a sacrificar, fazer várias oferendas, e isso não agradava a Deus. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Então aquele povo tinha que ser dependente de Deus, totalmente. Tinha que ser dependente do Senhor. Quando o povo de Israel adentrou aquela região, eles tinham que depender totalmente de Deus. Por quê? Porque aquela região não oferecia proteção. Muitas vezes Deus nos coloca numa condição para quê? Para que nós venhamos aprender. Lembrando que Israel tinha saído do Egito, lá tinha vários deuses. Eles estavam aprendendo, né, o que era Deus, quem era Deus. E ali em Canaã eles aprenderam um pouquinho mais sobre Deus, a ser totalmente dependentes de Deus. No Egito eles já eram dependentes, mas ali eles começariam a criar uma nação. Eles não eram nação. Quando eles colocaram pé dentro de Canaã, eles começaram a aprender a ser nação, né? E a ter uma organização política. E quem era ali o rei? Quem era o rei de Israel quando entrou em Canaã? Não tinha rei. O único rei que existia era Deus. Era uma teocracia. Deus era o rei. E os profetas eram seus auxiliares. Então, ali, quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles tinham que aprender a ser totalmente dependente de Deus para poder sobreviver naquela região que não tinha tamanho e também nenhum tipo de proteção natural. Mas aquela terra, apesar de ser pequena, não ter poder político, era uma terra que tinha aí um poder de agricultura muito grande. Aquela terra era tão boa frutificamente que era capaz de produzir aí, exportar produtos como grãos, óleo de oliva, vinho, cereais, frutas, mel, amêndoas, tudo aquilo que era de bom. E Deus já tinha avisado o povo de Israel nisso. Quando você olha em Êxodo, capítulo 3, vai lá em Êxodo, pega a sua Bíblia aí, minha irmã, tira o pó dela, tira o pó dele, meu irmão. Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Você encontra lá, ó. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra. E é uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel.
E aí você fala, ô Laerte, você não falou que a Terra era pequena? Deus está falando que a Terra é ampla, né? A Terra é ampla. Isso aqui é mistério, minha irmã, para as próximas aulas. Ó. Bem, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu, do Jebuseu. Vai para o 17, versículo 17 diz assim, ó. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Olha que maravilha. Deus, antes de Israel chegarem ali, né, em Canaã, Deus já tinha avisado, olha, eu vou tirar vocês aqui do Egito, desse lugar, e vou levar para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Deus não dá nada ruim para o seu povo. Qual é o filho que pedindo um peixe, Deus dará uma cobra? Hã? Não, Deus não vai fazer isso. Qual o filho que deu que pedindo um pão para Deus, Deus vai dar uma pedra? Não vai. Então, Deus dá coisa boa. Deus estava preparando coisa boa para Israel. Ou seja, Deus está preparando coisa boa para você. Deus não vai preparar para você porcaria, não. Deus vai te dar coisa boa, tá? Coisa boa. Ah, mas meu marido é assim. Ele é bom. Ah, mas minha mulher é assim. Ele é bom. Ele é bom para você. Ela é boa para você. Ah, o meu emprego, ele é bom para você. Ele é o suficiente para você. Então, aquilo que Deus coloca na tua mão não é porcaria. Muitas vezes nós que somos ingratos, assim como o povo de Israel era ingrato. Então, o que Deus dá para o seu povo é coisa boa. Deus estava dando uma terra de que mana leite e mel para o povo de Israel e eles deveriam o quê? Agradecer. Agradecer ao Senhor, lutar pelaquela terra, tá? Lutar. Então, vamos lá. E aquela religião? Por que Deus mandou matar aquele povo? Destruir aquela nação? Deus dá ordem a todo Israel para entrar naquela terra e aniquilar todas as pessoas, inclusive mulheres, idosos, crianças, matar todo mundo. Por que será que Deus manda fazer isso? Como consta em Deuteronômio no 20, olha, ó, Deuteronômio no 20, no 16. Por que Deus manda matar? Deuteronômio 20, 16. Vai lá, escola as páginas da sua Bíblia aí. Aqui, ó. Porém, as cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os efeus, os jebuseus. Então Deus dá uma ordem explícita para o povo de Israel: olha, eu quero que vocês matem tudo que existe lá. Matem mulheres, idosos, crianças, animais, tudo. Era uma ordem extrema, mas necessária. E muitas vezes nós recebemos certas ordens assim: por que eu vou fazer isso? Não que Deus vai te mandar matar seus filhos, matar as pessoas, nada disso. Tá? Não confunda, né, aquela situação, aquele contexto com o nosso contexto. Aquele povo era um povo bruto, começando, um povo bruto, um povo que não tinha meias palavras para eles, né? Era 880, era um povo ali que estava começando a evoluir como sociedade, né? Como realmente os cidadãos que nós conhecemos hoje. Então, começando por aí. Então, não misture o contexto daquela época com o contexto de hoje. Né? Hoje nós somos totalmente diferentes daquele momento. Hoje, só o fato de Deus falar assim: olha, eu quero que você dá o seu dízimo, a sua oferta. A gente já fica todo: ai meu Deus, coisa difícil de se fazer. Ai, o que eu vou fazer agora? Eu não vou pagar uma conta, sei lá o quê. E aí não queremos fazer. Né? O que era difícil para aquele povo ali era o quê? Fazer isso, deve obedecer essas ordens. Né? Então, tinha que ter um sangue frio, tinha que ser bruto para poder obedecer certas ordens, e aquele povo era tudo isso, um povo bruto, né? E eles
tinham que conquistar aquela terra. E por que Deus queria destruir aquela terra? Primeiro, era uma terra onde o povo era politeísta. O que é politeísta? São pessoas que adoram mais de um Deus. O que nós somos? Monoteístas. Nós adoramos somente um Deus. Então aquele povo era um politeísta, adoravam mais de um Deus. Existia Deus para tudo que você possa imaginar. Né? Existia o Deus da plantação, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da nuvem, o Deus dos filhos, o Deus do pai, o Deus dos primos, o Deus da terra, o Deus da pedra, o Deus do boi. Imagina hoje o hinduísmo. O hinduísmo tem mais de 6.000 deuses. É muito parecido com aquela situação. Né? Mas não se compara à questão de prática, que a prática deles eram terríveis. Não se compara com o hinduísmo de hoje. Então, qual era o principal deus do povo ali cananeu? Aí você vai falar, era Baal. Não, era Baal, mas existia um deus maior. O nome dele chamado era El. Sua esposa era Ácera. Então, olha aí. Era El e a esposa era Ácera. E quem era Baal? Baal era um dos 70 filhos de El. Então tinha 70 filhos. El. E quem era Baal? Quem se destacava entre os filhos? Era Baal. Entre todos os filhos de El, o Baal que se destacava. Que era um deus ali da fertilidade, né? Um deus da guerra. E era o regente, né, de todos entre os filhos de El. Sua esposa era Astarte, né? Na verdade ele tinha essa deusa Astarte como esposa, mas também tinha um caso com Anat. E essas três aí, Ácera, Astarte, Anat, eram mulheres da fertilidade, né? Deusas da fertilidade e deusas da agricultura. Então eles tinham esse caso aí, né, de deuses, muito comparado com o panteão grego, né, da questão de relacionamento, onde um Deus se relaciona com outro, nasce um outro Deus, ou Deus se relaciona com o humano, nasce um semideus. Então existia essa mistura aí. Né? Então eles eram politeístas, eram vários deuses, e isso era desagradável a Deus. Deus não gostava disso, porque eles não reconheciam Deus como seu único Deus, como seu único Senhor. Isso era abominável ao Senhor. Isso era abominável a Deus. Deus não aceitava isso nem em Israel e nem em nenhuma outra nação. Deus não aceitava naquela época e nem aceita nos dias de hoje. Então, se nós se dobramos a outros deuses, se nós fazemos orações, se nós fazemos louvores a outros deuses, Deus não se agrada. O nosso Deus não se agrada disso. E isso é abominável ao Senhor. Então, o motivo que Deus iria destruir aquela nação já começava por aí. Já começava pela idolatria. Pode passar, Heitor. Vai pegando um fio. Era a idolatria. Né? Então, pela idolatria, o povo já ia ser condenado. E qual era o motivo que desagradava a Deus? O culto de orgias, né? Nos quais os prostitutas sexuais mantinham relações aí abertas. Então, imagina aí um culto, né? Não imagina não, que isso é terrível. Limpa isso da sua cabeça, por favor. Nem imagina essas coisas, mas... Não imagina não, que é pecado. Então o culto de orgia. Quando acontecia nos cultos, as prostitutas, as mulheres, elas iam para esses templos e ali praticavam sexo, principalmente as sacerdotisas, né? Aconteciam essas coisas terríveis, desagradáveis ao Senhor. E o que era mais terrível, minha irmã, meu irmão? Quando essas mulheres iam fazer esses cultos a esses deuses, muitas vezes acabavam concebendo filhos, sem pais. E o que acontecia com esses filhos? Caía naquela situação, acabavam virando escravos, porque eram filhos bastardos. E quando não viravam escravos, eram oferecidos a outros deuses. Eu não vou me lembrar o capítulo, o livro, o capítulo, o versículo
mas esses filhos eram oferecidos ao deus Moloque. Então essas crianças que vinham dessas situações terríveis, desses cultos, dessas práticas abomináveis ao Senhor, quando essas crianças vinham dessas situações, essas crianças eram jogadas aos leões, eram jogadas ao fogo, eram utilizadas de forma terrível. Enquanto Deus falava para Israel, cuide dos órfãos, cuide das viúvas, né? Lá do outro lado, Baal e outros deuses, não que Baal existia, põe na sua cabeça, Baal é um ídolo de madeira, de pedra, não faz nada, são os homens que fazem. Então aqueles homens imaginavam, não, Baal vai gostar de uma criança, né? Eu vou conseguir algo grande se eu dar algo grande para esse Deus, ou seja, eu vou conseguir uma recompensa se eu der uma pessoa, que era algo valioso. Então eles faziam essas trocas. E isso era abominável para Deus, mas não era abominável para aquele povo politeísta. Então as crianças eram entregadas ali. É uma das situações que você vai ligando os pontos e acabam chegando nisso, né? Então Deus queria cuidar do povo de Israel, mudar a situação. Deus queria que o povo cuidasse. Porque, primeiro, Deus não aceitava relacionamento fora do casamento. Então, ocorria o casamento normal, vinha a criança com pai e mãe, alguém que o cuidasse, né? E como não existia a prostituição, a fornicação era proibido em Israel, então as crianças não vinham de situações desagradáveis, né? Eles tinham quem cuidasse. E quem eram os órfãos de Israel? Os órfãos de Israel muitas vezes era o pai ou a mãe que ia para a guerra, né? E acabava aquela criança ficando órfã, ou o pai ou a mãe ficou doente, morreram de formas desse jeito, né? Acidentais, né? Ou por força maior, mas nada de prática pecaminosa. Eles não ficavam órfãos por práticas pecaminosas, não, por acidente ou por força maior. Então a moralidade, o nível de moralidade do povo ali de Canaã era muito baixa comparada com a moralidade do povo de Israel. E Deus mandou até matar animais. E por quê? Porque esses animais eram também utilizados para ritos. Existia a zoofilia, que é abominável para Deus. Deus não aceita isso. Então, até aqueles animais eram animais que já estavam contaminados com o pecado. Aí Deus manda até matar os animais. Então, quando você olha a Bíblia Sagrada, você encontra tudo isso. Então, as suas práticas religiosas consistiam disso aí: adivinhação, adoração à serpente, prostituição sagrada, sacrifício de crianças. Isso é abominável ao Senhor, né? Hoje você vê zoofilia, pedofilia, né, tantas coisas terríveis, e tem pessoa que defende isso e quer normatizar isso. Fala assim, olha, não, é normal, ou fala que é doença. E aí quer normatizar esse tipo de coisa, e isso, meu, é abominável. Isso acaba com uma sociedade, destrói uma sociedade. Então a contaminação do povo deu nessas situações. A iniquidade, Deus queria eliminar eles da face da terra. Diz na palavra que Deus queria vomitá-los da face da terra. Então quando você vê lá em Deuteronômio, capítulo 18, vamos lá. Agora, meu, sua Bíblia vai ficar aí, ó, com nenhuma folha colada, porque a gente vai arrebentar na palavra. 18:9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Olha, eu não quero que vocês aprendam, eu não quero que vocês se misturem. E Deus continua falando: não se acharás quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. O que é necromante? Pessoas que ficam invocando pessoas mortas, nem mágico, nem quem consulte os mortos,
Continuando, pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus a lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Olha que forte. Olha que forte, minha irmã, meu irmão. E no capítulo 20, no versículo 18, Deus fala aqui, ó, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Então, minha irmã, meu irmão, olha que forte. Deus fala assim, olha, eu não quero que vocês realizem essas práticas. Eu não quero que vocês façam isso. Isso é abominável ao Senhor. Eu não quero que vocês se misturem. E eu não quero que vocês ensinem isso a ninguém. E é por isso que Deus mandou eliminar tudo. Porque caso fique vamos deixar todas as crianças iriam crescer, as crianças já estavam misturadas com essas práticas. Elas já vinham com essas práticas, né? E já estavam aprendendo aquelas práticas. Então Deus já estava realizando uma obra ali, né? Realizando uma obra de limpeza realmente. E qual outro motivo? Aquela terra era uma terra prometida. Deus tinha prometido aquela terra para Abraão. Mas prometeu a terra para Abraão. Por que para Abraão? Eu vou falar uma coisa para você, minha irmã. Talvez você se escandalize, ache que fique chateado, bravo. Talvez os meus irmãos você fique chateado ou bravo. Mas vou falar uma coisa para você. Olha, toda a terra pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Absolutamente tudo pertence ao Senhor. Primeiro, Ele é o Deus que dá vida e é o Deus que tira a vida. Ele é o Deus que cria e é o Deus que destrói. Ele é o Deus que levanta e o Deus que abate. Ele não deve nada a ninguém. Ele não deve nada para mim e ele não deve nada para você. O que ele quiser fazer, ele faz. Ah, eu não gostei desse Deus. É um único Deus. Busque outros deuses que te satisfaçam. Essa é a verdade, essa é a realidade, né? Então, se Deus quiser dar uma terra para alguém, Ele dá. E Deus falou assim, eu vou dar essa terra para Abraão. Vou dar essa terra para Abraão. Já tem um ponto aí nisso. Dele é o dono de toda a terra, como diz em Salmos 24, versículo 1 e 2. Ele é o dono de toda a terra. Ele dá para quem Ele quiser. E Ele não vai dar, não precisa dar justificação para ninguém. Não precisa dar justificação para ninguém. Essa é a verdade nua e crua. Então Deus tinha prometido aquela terra para Abraão, falou assim, eu vou dar para Abraão, e aquela terra vai ser ali o local onde a nação de Israel vai evoluir, vai se tornar uma monarquia, vão aprender o que é Deus, o que é ter um Criador, e dali de Israel vai vir o Messias, o Salvador do mundo. Qual outro motivo também nós podemos aí levantar? O castigo dos cananeus. Este povo vivia muita devassidão e imoralidade, já como foi citado. E eles desprezavam tudo que era bom, ou seja, moralidade para eles não existia. E quando falo de moralidade, o nível de moralidade que a gente tem é o nível de moralidade de Deus, ou seja, a moralidade de Deus é alta. Sempre quando a gente vai fazer coisa errada, a gente pensa assim, será que Deus vai gostar? Será que Deus vai achar bom? Será que Deus vai aprovar? Então, eles não davam ouvido para Deus. Naquela região existia Sodoma e Gomorra. Eles sabiam o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Que Deus tinha aniquilado aquelas cidades porque não obedeceu ao Senhor. Não obedeceu os alertas. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas eles deram ouvido? Eles pegaram o exemplo? Não. Eles rejeitavam tudo que vinha de Deus e o que? Centralizaram um Deus fictício, um Deus de madeira, um Deus de pedra, para adorar. Então aquele povo estava com uma moralidade muito baixa, então eles faziam o que eles queriam. Ou seja, o nível de transgressão já estava no teto. Quando você olha Levítico capítulo 18, é uma leitura para você, fazer aí no dia de amanhã. Leia Levítico 18.
você vai perceber o que aquele povo cananeu fazia. Você vai perceber o nível de moralidade. E é por isso que Deus mandou aniquilar todo aquele povo. Porque não existia mais saída. Não tinha mais o que fazer. Ah, mas o mesmo Deus, aí a gente entra aí de novo na questão, então Deus manda matar a criança. E aí você fala, o mesmo Deus que fala que não matarás, está mandando matar. E pior, está mandando alguém matar. Cai nessa questão. Então vamos lá. E aí vai a questão de moralidade. O que é valor moral, o que é dever moral? Valor moral é o mérito. Né? E o dever? Dever é obrigação. É a obrigação de você realizar algo bom. Você tem a obrigação moral de fazer aquilo. Né? Eu tenho a obrigação moral de não mentir, de não roubar, de não matar. É uma obrigação moral. Mas e o valor? Se eu não posso matar, será que existe algum valor moral nisso? Deus está mandando matar, então não existe valor moral. Existe valor moral, sim, existe a questão do contexto. Para que eu possa saber se aquilo vai ter um valor moral, é preciso entender o contexto. Eu preciso entender o contexto. Imagina aí, minha irmã, meu irmão, você está aí, você é um motorista de um ônibus. Você é um motorista de um ônibus e dentro desse ônibus aparece alguém, ou você percebe alguém que tem uma bomba para poder destruir um prédio de 2.000, 3.000 pessoas. Você percebe que quando o ônibus parar ali naquele local, aquela pessoa vai acionar aquela bomba. Dentro do ônibus existia aí 10, 20 pessoas. E naquele prédio existe 3.000 pessoas. Qual vai ser a sua moralidade ali? Você vai poupar 20 pessoas, né, e matar 3.000 pessoas? Ou você vai salvar 3.000 pessoas e matar 20 pessoas? É aí que chega o contexto moral. É aí que chega o valor moral. A sua resposta vai ser aquela: certamente eu vou fazer esse ônibus descambar a ladeira abaixo para longe daquele prédio, para aquele prédio não explodir aquelas 3.000 pessoas. Que morra eu e essas 20 pessoas aqui, mas 3.000 pessoas não vai morrer. Né? Essa é a escolha moral e é aí que está o valor moral. E é aí que Deus fez o quê? Para que eu possa poupar uma multidão incontável, eu vou ter que aniquilar aquele povo. Eu vou ter que aniquilar porque aquele povo já está todo contaminado. Não tem mais o que fazer. Eu vou ter que destruir para poder fazer o meu propósito de salvação dar certo. Então Deus fez isso. Deus fez essa opção. E utilizou o povo de Israel como a sua arma de julgamento, né, daquele povo cananeu. Então, quando nós analisamos a questão que Deus mandou matar, nós temos que ir por esta ótica. Não é ter um pensamento simplório, Deus é mau. Não. Existia um porquê, e esse é o porquê ao qual eu disse. Ok? Então, ali, Deus estava já julgando o povo cananeu. Beleza, julgando o povo cananeu. E o povo de Israel? E o que Deus falou para o povo de Israel? Josué capítulo 23, versículo 16. Já estou terminando aqui, minha irmã, meu irmão. Josué capítulo 16, 23, desculpa. Diz assim, quando violardes a aliança, que o Senhor vosso Deus vos ordenou e fordes a servir a outros deuses e adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na boa terra que vos deu. Ou seja, e aí tem muita gente que fala que Deus dá a promessa e Deus não tira. Deus deu a benção, Deus não vai tirar a benção. Então eu posso fazer o que quiser.
quando Deus dá a bênção, Ele nunca tira. Tá aí o textinho aí para você, ó. Se você pisar na bola, se Israel pisar na bola, Israel também será destruída. Né? Então era a condição. Eu vou colocar você numa terra boa, que emana leite e mel. Eu vou ajudar você a conquistar aquele território, expulsar os cananeus dali. Mas olha, tome cuidado. Tome cuidado, porque você se desobedecer, se você se curvar aos deuses ali, que existem ali, se misturar, começar a adorar outros deuses, a sacrificar outros deuses, eu virei e vou fazer todos vós perecer. Olha que terrível. Deus não estava passando a mão na cabeça de ninguém. Né? Deus iria fazer a mesma coisa que está fazendo com os cananeus, iria fazer com os cananeus, iria fazer com Israel. Né? Então, trazendo isso para nossos dias atuais, Deus nos trata da mesma forma. Não existe aquele negócio, Deus é ruim com um e bom com o outro. Não. Com Deus não existe nem judeu e nem grego. Para Ele é tudo igual. É tudo igual. Né? Só que Ele utiliza algumas pessoas ou povos para que seu propósito venha a acontecer. Mas não quer dizer que por causa do propósito ele vai deixar de ser justo ou vai agir com justiça. Se Israel não viesse ser obediente, eles iriam perecer. E trazendo tudo isso para os nossos dias, né, para os nossos dias atuais, nós aprendemos muito com isso. Deus tem preparado muitas coisas para nós. Uma terra boa, um lugar bom. Né, e nós devemos o quê? Conquistá-lo. Porque Deus é conosco. Deus nos escolheu. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E tudo isso que Israel iria vivenciar ali em Canaã, nós vamos pegar muitos exemplos no nosso dia a dia. Né? Hoje a idolatria está tomando conta das nações. A prostituição, a avareza, está tomando conta das nações. E você, como crente, tem que estar preparado para invadir esses territórios. Não para destruir ou matar, não, mas para levar o Evangelho. Levar a palavra do Senhor. Não ficar encostado, ficar, deixa aqui, deixa os outros fazer. Não, Deus te escolheu para que você venha fazer a obra, para que você venha cumprir o ID do Senhor. Não adianta ficar na frente da televisão ou na internet reclamando. Faça alguma coisa, fale da palavra do Senhor para as pessoas. Né? Deus quer te usar potentemente, assim como usou o povo de Israel. Ok? Então esse aí é o estudo, minha irmã, meu irmão. Que nós venhamos aí sobressair, né, nas práticas morais, né, que nossa moralidade venha a ser sempre alta, não venha a ser comparado como o povo de Canaã, que estava ali debaixo do politeísmo, da idolatria, debaixo da prostituição, debaixo aí de vários pecados, mas nós venhamos seguir a palavra do Senhor, a voz de Deus. Esse aí é o mandando a palavra. E viram novos vídeos, esse foi só um primeiro. Talvez você me viu aí meio preso, né? Torcendo algumas palavras, esquecendo de outras, colocando um S, tirando um S, mas vai melhorar, minha irmã, vai melhorar, meu irmão. Continue orando pela minha vida, pela minha família, e vocês aí, que vocês venham estar no Senhor. Outra coisa, se estiver precisando de uma oração, de alguma coisa, mande aí um direct para mim, manda em off, coloca aí também no ao vivo, que nós estaremos orando. Vocês são muito